Amigos, bom dia! Tudo bem? Bom demais estar aqui com você mais um pouquinho, mais um dia. A gente sabe que Jesus está aqui conosco, não é bom? O que você entende por uma pessoa? Qual deve ser a reação, a ação, a maneira de uma pessoa viver e de agir quando ela ocupa uma determinada posição na sociedade? Será que a gente tem a mesma noção de grandeza que Jesus tem? Vamos descobrir? Através de uma história, a gente vai entender bem o que significa isso. A mãe de Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, ela estava realmente muito orgulhosa vendo seus filhos ali como seguidores do Mestre. Então, ela, como seguidora também de Jesus, amava o Senhor, mas ainda tinha uma compreensão meio distorcida, porque ela ambicionava para os filhos um lugar mais honroso no reino de Deus. Como era a época da Páscoa, Jesus foi para Jerusalém. Aí ele chamou os discípulos, contou para eles tudo o que ele ia sofrer, mas acredite se quiser, os discípulos não conseguiam compreender aquilo que Jesus falava, porque eles tinham uma noção do reino de Deus diferente daquela que realmente era para ser. Foi então que a mãe coruja se aproximou de Jesus e falou para ele: Senhor, coloca, quando você estabelecer seu reino, os meus filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, olha, ela foi bem audaciosa, né? Então, ao invés de repreender aquela mãe, Jesus procurou aprofundar o amor em relação a tudo aquilo que ele passaria, ela teria que entender e os discípulos também teriam que entender, porque para sentar à direita e à esquerda de Jesus, precisava que eles bebessem o cálice que Jesus beberia. Então ele tentou fazê-los compreender, aqueles dois rapazes, né, que no reino de Deus a coroa e os prêmios são penhores da vitória sobre o próprio eu e que a gente só consegue obter pela graça divina. Jesus percebeu que a pergunta que aquela mãe havia feito tinha irritado os outros discípulos, apesar de que todos eles tinham aquele desejo no coração de estarem ou à direita ou à esquerda do reino de Deus. Mas, gente, Cristo disse que não era bem assim que deveria acontecer entre eles. Na lógica do mundo, posição implica o quê? Engrandecimento próprio. Mas na lógica de Deus, as pessoas que têm essa posição de engrandecimento, elas na verdade são aquelas que são chamadas para o serviço. Poder, posição, talento, educação colocam os possuidores disso tudo sob o maior dever, sabe do quê? De servir ao outro e não de ser servido. Talvez a gente cometa erros desse tipo, não é mesmo? Nós todos somos cristãos, amamos a Deus, a gente diz que serve esse Deus, mas como é que a gente lida com o nosso cônjuge, com os filhos, com os colegas de trabalho, na escola, quem sabe os irmãos na igreja e com aquelas pessoas que não são cristãs? Será que a gente tem um ar de grandeza? Espera aí, vamos entender realmente o que significa grandeza. Grandeza no reino de Deus é sinônimo de serviço. É servir ao nosso próximo e não querer colocar sobre ele um poder, ou exercer poder sobre ele. Entende? Que Deus dê para você a grandeza de Cristo, tornando você um servidor do próximo. Olha, que Deus abençoe você nesse sentido. Eu queria orar nesse momento. Senhor, nos ajude a entender o que significa ser grande no teu reino e termos sempre um coração disposto para servir por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau.